As circunstâncias exigiram para realmente não tinha infância, somente tinha medo, preocupação, privações e sofrimento. Na realidade, o pessoal e judeus não acreditam o que pode acontecer. Esse foi caracterizado pelos judeus que ninguém acreditou que alguma coisa essa natureza podia acontecer. Curiosamente, eu lembro alguns detalhes com uma clareza até surpreendente. Em 1940, eu tinha 9, 10 anos, mas eu lembrei muito e a própria situação ajudou um amadurecimento prematuro. Fugimos de Belgrado. Após o bombardamento, eu me lembro muito bem que a gente até pulou, tinha mortos na rua, me lembro muito bem, tinha uma criança num carrinho de bebê. Eu não sabia se estava viva ou morta, porque em volta dela estava cheio de mortos. E nós fugindo. Nós fugindo, fomos na casa de uma pessoa um pouquinho afastado de Belgrado, até que meu irmão arranjou a preço de brilhante um salvo-conduto e fugimos, conseguimos fugir para Banja. Nós imploramos, vem conosco. Mas ninguém imaginou que ia acontecer uma tragédia dessa. Então eles, nós vamos no campo de concentração. A minha avó foi fazer geleia para levar no campo de concentração. Mas os meus pais sempre desconfiaram dos alemães. Tanto é que quando teve o bombardamento, nós todos tínhamos máscaras que meu pai comprou, porque ele desconfiou dos alemães. E realmente eles jogaram gás e nós sobrevivemos devido à máscara. A partir de setembro de 1944, aumentou a deportação para campo de concentração. Alguns, como nós, conseguimos salvo-conduto da Suíça. E o pessoal que conseguiu salvo-conduto foram internados em determinados prédios que foram designados para esses judeus. Porém, periodicamente eles tiraram os judeus desses prédios para levar à beira do Danúbio e metralharam. Ou seja, esse pessoal não foi deportado, mas foi assassinado da beira do rio. E a minha avó, enfim, o resto da família que tinha lá, foram todos levados, disseram para campo de concentração, mas na realidade depois soubemos, porque eu acho que uma pessoa, não sei como, conseguiu sobreviver e contou, onde que eles levavam os judeus, enfiavam num caminhão totalmente fechado e o cano de escapamento eles punham dentro do caminhão para a pessoa morrer asfixiada, meia morta. Quando chegava num certo local, lá eles enterravam a pessoa do jeito que estava, viva, morta, semi-morta. Ninguém poderia acreditar, porque os judeus estavam integrados na sociedade. Nós fizemos parte, trabalhamos por Hungria, entende? Agora, aqui eu preciso registrar que é indescritível, é impossível descrever ou transmitir o estado psicológico que nós sentimos durante todo esse período. Imagina que você vive como criança num medo constante que você pode ser eliminado a qualquer instante. Depois isso torna-se uma rotina que você já nem está mais, seja que for.
porque os sentimentos acabaram, o medo acabou e estou aqui como um zumbi para sobreviver. Budapeste estava atacado pelos ingleses e os russos. Ataques aéreos diariamente. Então, realmente, uma situação indescritível. Fui eu e a minha família 2 vezes às 4 horas de manhã. Já nazistas húngaros avisaram que dentro de meia hora nos levamos vocês. Alguém do prédio, até hoje um mistério, avisou o embaixador da Suíça em Budapeste. E esse embaixador correu de carro e nos salvou 2 vezes. A nossa sorte é que o chefe da prisão era um italiano. E a mamãe falava muito bem italiano. E ele viu essa família, começou a ficar com pena, porque estávamos no meio dos bandidos mesmo. O que ele fazia? Ele me tirava da prisão, me levava na casa dele, e de vez em quando, o que acontecia? Ele me deixava com uma família albanesa. Por quê? Porque os alemães vinham a toda hora querendo a família. E ele dizendo que a família não está aqui. Ele ficou com tanta pena, ele disse, pelo amor de Deus, vocês saem daqui. Nos mandou para uma cidade chamada Siak, uma cidade onde que não tinha, só tinha cavalo, charrete, não tinha nem carro, nem nada. E ficamos lá um certo tempo. Uma noite, nós estávamos lá dormindo e de repente bateram na porta. Pelo amor de Deus, vão embora daqui, porque os alemães estão chegando. E esse italiano, não sei porque simpatizou com a nossa cara, nos levou, enfiou no meio de uma moita. Não sei quantos dias que nós ficamos lá. Depois ele veio, nos levou até a estação de trem, disse, pelo amor de Deus, me desaparecem daqui, sumam com todos os vossos documentos e recomeçam a vossa vida. Nem sei como, mas vão embora daqui. Eu li um livro de Stefan Zweig, Prêmio Nobel de Literatura, Brasil, Coração do Futuro. Brasil, País do Futuro. Disse, puxa vida, não vou enfrentar aqui a Europa, eu vou fugir para o Brasil e vou trazer os meus pais, o meu irmão para cá. Eu vim para o Brasil. Os meus pais, então, da Bolívia, vieram também para o Brasil e é aqui que começamos a vida. Toda a família esteve aqui e agora todos eles faleceram, né? Aqui. No navio comecei a aprender castelhano. Um dia veio um cidadão perguntar, onde você vai? Eu vou no Brasil. Você vai no Brasil e estuda castelhano? Eu disse que por quê? Eu vou dizer para você que no Brasil fala português. Eu trabalhei e tinha muito banquete. Então, no banquete não precisa falar. Mas o problema foi o seguinte, se alguém me pediu alguma coisa, eu não entendi. O maître falava inglês, eu falo inglês. Então, quando alguém pediu alguma coisa, eu disse para ele que, João, aquela senhora quer alguma coisa, pergunta o que ela quer. Trabalhei assim 18 meses e depois, pela misericórdia divina, e devido a esse país maravilhoso, estou aqui. Um trabalho profissional honesto, íntegro, valorizado. Procurei contribuir modestamente para esse país que me acolheu, fazendo bastante trabalho social.
E em relação à pátria Brasil, eu vou registrar que o John Fitzgerald Kennedy falou no seu famoso discurso da posse. Não pergunta o que o seu país pode fazer por você. Pergunta o que você pode fazer pelo seu país. Essa frase caracteriza a nossa vida aqui nessa terra abençoada, Renato.